Existem coisas na Bíblia que é difícil de entender. Coisas que fogem da compreensão humana, do raciocínio lógico. Porque a Bíblia possui informações que, se você não tomar cuidado, elas podem te conduzir a um erro. E conduzir você ao erro significa conduzir você a um caminho errado. Porque a Bíblia ela possui dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. E você vai ter que escolher qual desses dois caminhos você vai seguir. Mas quem colocou assim? Foi o nosso pai quem estabeleceu dessa forma? Não. O nosso Salvador no passado, ele defendeu as Escrituras e não a Bíblia. Tanto o nosso Salvador quanto inclusive os apóstolos também defenderam as Escrituras e não a Bíblia. E por que o nosso Salvador nunca defendeu a Bíblia? Porque a Bíblia naquela época não existia. Por isso que ele nunca defendeu a Bíblia e nunca falou em Bíblia. Examinar as Escrituras, porque dela testificam de mim. Ora, ele não falou, examinai a Bíblia, porque nela testificam de mim. Não. Aquele que crê em mim, como diz a Bíblia? Não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, desse fluirão rios de água viva. Então, o nosso Salvador ele sempre defendeu as Escrituras, assim como os apóstolos, e eles morreram defendendo as Escrituras. Porque na Escritura, na verdade, lá estava contido a palavra genuína do nosso Pai. Mas, depois da morte do nosso Salvador, que os homens religiosos, eles vão lá e estabelecem uma nova religião, em seguida, ele estabelece um novo livro. Agora, um novo conceito de leitura, para que agora toda a população possa ler, porque antes as pessoas não podiam ler a Escritura. Era errado, não podia, era proibido. Quando você vê, só para você ter uma ideia, quando você vê, lá no passado, no período de Moisés, os homens carregando a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, o que havia na Arca da Aliança? Qual era o propósito de se haver aquela arca em que as pessoas tinham que carregar para um lado e para o outro e que nem se podia tocar nela, que se a pessoa tocasse nela, ela era fulminada na mesma hora? Será que o nosso Pai, ele quis se transformar em um objeto para que as pessoas assim pudessem se fazer presente ali perto dele? Ou melhor, para que ele pudesse se fazer presente no meio das pessoas? Ou será que aquilo ali não foi uma manipulação da Escritura? A Escritura estava dentro da arca. Quem colocou ali foi o diabo. Foi ele quem mandou criar aquela arca. E dentro dela havia, e sobre ela havia 2 querubins. E dentro da arca estava a Escritura do nosso Pai. E por que ele colocou a Escritura do nosso Pai dentro da arca? Tão bem protegida, de maneira que ninguém podia nem tocar na arca, porque senão era fulminado? Porque lá estava a Escritura do nosso Pai. E ninguém podia ler a Escritura. Porque se alguém lesse a Escritura do nosso Pai, certamente saberiam exatamente qual era o propósito do nosso Pai, o que o nosso Pai queria com relação à humanidade. Você está entendendo? Ou você não está entendendo? Então era essa a situação. Escritura é genuíno. Bíblia é manipulação. É aberração da Escritura. Assim como tem o templo verdadeiro, existe também o templo falso. A Escritura é o verdadeiro, a Bíblia é o falso. O templo feito pelo nosso Pai, que somos nós, seres humanos, esse é o verdadeiro. E o templo feito por mãos de homens, pelos homens religiosos da época, esse é o falso. Os religiosos da época construíram um templo, uma aberração ao verdadeiro templo do nosso Pai. Mas os religiosos de hoje ainda continuam construindo o templo, ainda continuam construindo uma aberração do templo ao templo do nosso Pai. Então,
Em tudo que há o verdadeiro, há o falso. Assim como tem verdadeiros profetas, existem também os falsos profetas. Os falsos profetas estão inseridos, entre eles estão Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Davi, Salomão e tantos outros homens que fizeram história no passado. Dentre esses são os falsos profetas. E os verdadeiros? Ora, os verdadeiros profetas do nosso Pai, os que falam a palavra do nosso Pai, esses são os verdadeiros. Ora, esses que falam sobre a palavra do nosso Pai, esses não são compreendidos entre a sociedade. A sociedade o repudia. A sociedade o tem como demônios, como anticristos, como pessoas de má fama, como pessoas da forma negativa. Então, a estes a sociedade não quer. Agora, a sociedade quer sim os profetas, ou melhor, os falsos profetas, que vão falar coisas boas, que vão falar coisas que vão agradar os ouvidos da sociedade, coisas que vão falar que vão agradar o coração, afagar o coração, o ego e essas coisas todas. Mas aquilo que eu falo, que o Messias também falou e que os apóstolos também falaram, esses a sociedade não vai acatar, porque para eles são hereges, são anticristos, são outras coisas mais. Mas enfim, o assunto aqui é a Bíblia. A Bíblia é manipulação. Ela foi criada por anjos caídos para conduzir você ao erro. Agora vamos lá. Como que a Bíblia pode conduzir você ao erro? Uma principal situação em que vai levar você ao erro é quando você vê os grandes homens de Deus do passado, os grandes homens da fé, os heróis da fé do passado, como homens do nosso Pai. Quando você vê Moisés, por exemplo, levantando o cajado e transformando o cajado em serpente, ali você acha que ali é um feito do nosso Pai e que o nosso Pai estava com Moisés e que todas as obras feitas através de Moisés foi o nosso Pai quem fez. E isso vai conduzir você a um erro. Da mesma forma, quando você vê Elias, grande homem de Deus, não sei se foi Elias, foi Eliseu, não, foi Elias, um grande homem de Deus, em cima do monte, chega um soldado com 50, um general com 50 soldados, e chega diante dele e fala assim: homem de Deus, desce daí porque o rei quer falar contigo. Aí você vai e vê Elias, grande homem de Deus, olhando lá de cima até embaixo, dizendo para o soldado, dizendo para o general: se eu sou homem de Deus, que desce fogo do céu, consuma você e seus soldados. Ora, quando você vê homens consagrados com uma atitude dessa, eu pergunto para você: são coisas feitas pelo nosso Pai? O fogo descer do céu, cair sobre aqueles homens, matando todos aqueles soldados. Agora se você imagina a imagem, imagina o desespero daqueles homens sendo queimados pelo fogo. Que se você quando lê na Bíblia, você vê de uma forma, mas se você vê a situação cara a cara, ao vivo, na tua frente, você vai tremer de medo, você não vai conseguir acreditar que aquilo ali é realmente nosso Pai quem fez. Os feitos dos grandes homens do passado, elas não caracterizam feitos feito pelo nosso próprio Pai. Não caracterizam o nosso Pai, mas caracterizam o diabo. Porque o Messias disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Os homens que mataram, roubaram e destruíram no passado, estes não serviram ao nosso Pai. Não é a característica do nosso Pai, é a característica do diabo. Então, o que vai levar você a um caminho errado é quando você acredita nesses homens como homens de nosso Pai, como homens que nosso Pai utilizou aqui na terra para poder fazer uma grande obra. E na verdade é mentira. Uma outra coisa que também vai conduzir você ao erro é quando você vê na Bíblia escrito que a casa é a casa do nosso Pai. A casa, o templo de pedra, o templo de alvenaria é a casa do nosso Pai. Aí quando você vê Davi dizendo que como é que fala? Como é que ele falou? Sobre a casa. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor.
Aí todo mundo fica falando, a casa do nosso Pai, essa é a casa do nosso Senhor, nosso Deus. E aí fica todo mundo acreditando nas baboseiras que Davi falou. Eu não acredito em nada que Davi falou, porque Davi não seguiu nada sobre o nosso Pai. Eu não acredito em nada em que Abraão falou, não acredito em nada que Moisés disse, não acredito em nada de que os falsos profetas falaram no passado, porque eles nunca seguiram nosso Pai, eles seguiram o diabo toda a vida dele. Aí eles morreram, viveram e morreram acreditando no diabo, porque o diabo enganou todos eles e continua enganando até hoje. Engana você, porque acredita no sistema religioso. Acredita de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Acredita de que Moisés era o homem de nosso Pai. Acredita que Davi é o homem segundo o coração do nosso Pai. Ele engana você até hoje, porque a mim hoje não engana mais. Você está entendendo? Bíblia é aberração. A Escritura. Templo é aberração. Templo de pedra é aberração ao verdadeiro templo. Corpo. O templo é você. O nosso Pai criou você para ser templo, morada da casa dele. Agora, quando você vai a um templo de pedra, ali é um templo habitando dentro de um outro templo. Pode isso? Pode, porventura, um templo habitar dentro de um outro templo? Você é o templo do nosso Pai. Você tem que colocar isso na tua cabeça. Agora, quando você vai para um outro templo construído por mãos de homens, aí você está indo contra o Pai. Estevão morreu cruelmente, ele foi assassinado porque defendeu de que o templo de pedra era porque defendeu o templo do nosso Pai como templo verdadeiro. E ele jogou de lado. Ele excluiu o templo de pedra como o templo do nosso Pai. E quando ele defendeu de que o templo de pedra era templo feito por mãos de homem, que o nosso Pai não habita nesse templo, então ele foi morto. Os homens naquela época acharam aquilo um absurdo e mataram ele porque defendeu que o templo de pedra não é templo do nosso Pai. E você, quando você vai para esses lugares e você também constrói templos, está sendo igual aqueles homens assassinos que assassinaram Estevão. O nosso Pai não estabeleceu templos de pedra para você poder fazer parte, para você ficar dançando para ele, cultivando danças e liturgias para ele. Ele apenas colocou para você amar o teu próximo, fazer bem ao teu próximo. Isso é o que ganha ponto com o nosso Pai. Mas você quer ir para a igreja, você quer fazer canto, quer fazer música, você quer dançar para ele, quer cantar para ele. E aí, dentro desses templos religiosos, porque tudo isso aí é prostíbulo. Eu vejo os templos religiosos de hoje como prostituição, templos, lugares de prostituição, onde eles prostituem a palavra do nosso Pai, dentro desses lugares. Enfim. Analisa, tá bom? Analisa bem. A Escritura, a Bíblia é para ser analisada. Você tem que filtrar o que é do nosso Pai, o que não é do nosso Pai. Porque uma vez que você filtra da forma errada, você lê da forma errada, você vai estar sendo conduzido a um outro caminho, um caminho da perdição, um caminho que não é do nosso Pai, é de anjos caídos. Eles estabeleceram esse caminho. Você tem que analisar bem o que você realmente está seguindo. Porque se você der mole, você no final vai estar juntamente com eles, com os anjos caídos. Aonde? Lá no sol, lá no inferno. Sol que sol! Olha, será que você não sabe que o inferno é lá no sol? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. Aguarde. Um abraço. Agora eu vou pra piscina. Tem que trabalhar. Fui.